Você vai fazer a prova de vestibulares militares e tá perdidaço, perdidaça em relação à redação, visto que você tem na cabeça somente aquela estrutura clássica do Enem? Então o vídeo de hoje é literalmente para você. Eu fiz o nosso vídeo de hoje para te contar bonitinho como você deve fazer para produzir redações para vestibulares militares e quais são as diferenças entre os textos estilo Enem e os textos para as outras provas. Se esse conteúdo te interessa e se você pretende fazer prova de outros vestibulares que não o Enem, fique de olho! Fala pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e eu estou aqui para te fazer destruir nas provas de vestibulares militares. E aí, você tá pronto? Tá com tudo daquele jeito? Estudo tá em dia? Ainda não? Fique tranquilo que a partir de hoje nós vamos resolver o seu problema. Eu vou começar te contando quais são as diferenças básicas entre a redação do Enem e a redação de outros vestibulares, caso você faça as provas militares. Começando, vamos falar de questões relacionadas à temática. Quais são os possíveis temas que você vai encontrar? Enquanto no Enem você tem uma abordagem um pouco mais social, temas que envolvam diretamente aspectos da sociedade, com foco em grupos minoritários, por exemplo, as provas militares elas têm uma tendência de trabalhar temas que sejam mais abstratos, temas mais subjetivos. Podemos dizer, por que não, temas mais viajados. Então, dificilmente numa prova militar você vai encontrar uma discussão falando, por exemplo, sobre o papel da mulher na sociedade, temas que falem diretamente sobre democratização do acesso ao cinema. Não, os temas eles são muito mais abertos e eles são muito mais abrangentes. Alguns têm uma maior dificuldade em temas abstratos e, se for o seu caso, é importante que você fique esperto, porque você vai encontrar temas que são mais abertos, diferentemente do que acontece no Enem. Então sempre fique atento em relação a essa questão da temática. Uma outra diferenciação diz respeito à questão dos repertórios socioculturais. Enquanto o Enem exige um repertório sociocultural produtivo e legitimado, ou seja, uma referência a outra área do conhecimento, os vestibulares militares costumam exigir mais de um repertório sociocultural. Você tem que demonstrar que você tem um conhecimento a respeito das várias áreas do conhecimento. É muito comum encontrarmos nessas provas alunos que fazem referência a 2, 3, 4, dependendo da situação, até 5 repertórios socioculturais em um mesmo texto. Com uma grande vantagem, você não precisa de detalhar tanto os repertórios para o seu corretor como você está acostumado a fazer no Enem. Você pode deixar os seus repertórios um pouco mais abertos, você pode deixar os seus repertórios um pouco mais, digamos, soltos do que você já está acostumado a fazer no Enem. O que é um ponto, de certa forma, extremamente positivo, extremamente produtivo para os vestibulares militares. Você tem uma maior capacidade de apresentar o seu conhecimento das mais diversas áreas sem ter a necessidade de desenvolver tanto, o que é um aspecto, de fato, extremamente positivo, extremamente benéfico. Uma outra diferenciação diz respeito à questão do uso dos conectivos. O Enem exige de nós um texto muito engessadinho, que você coloque conectivos basicamente em toda troca de parágrafos, que dentro dos parágrafos toda hora você apresente diferentes conectivos para amarrar as ideias do seu texto. Diferentemente do que acontece no Enem, os vestibulares militares eles te oferecem uma maior flexibilidade em relação à questão do uso de conectivos. Não que você não tenha que usar nenhum conectivo no texto, mas não vai ficar aquele texto chato, batido, surrado, igual muitos estão acostumados a fazer no Enem. Você pode apresentar uma quantidade menor de conectivos óbvios e fazer anáforas, catáforas, referências múltiplas, utilizando pronomes, sinônimos e outras formas de se estabelecer a coesão textual, o que vai ser algo extremamente produtivo e bem visto se comparado ao que acontece no seu Enem.
Uma outra característica bem diferente diz respeito ao seu vocabulário. O Enem exige do candidato um vocabulário e uma estrutura sintática muito básica, muito simples, aquela estrutura do aluno que está terminando, concluindo o ensino médio, mesmo que seja bem mais ou menos, com um vocabulário minimamente aceitável. As provas de outros vestibulares militares, as provas elas vão exigir do aluno um maior domínio relacionado ao vocabulário. Pense na sua concorrência. Se você for fazer uma prova como a prova do ITA, por exemplo, você está concorrendo com pessoas que são extremamente qualificadas. E como você vai se diferenciar em relação a esse público já muito qualificado? Apresentando várias possibilidades de vocabulário, sem repetir palavras, utilizando palavras rebuscadas, palavras raras. Esse é um caminho necessário e também muito importante para a sua prova de vestibulares militares. Uma outra característica bem marcante diz respeito à questão do título. O Enem deixa claro para o candidato que o título é algo opcional. Você pode escolher se você gostaria ou não de colocar um título no seu texto. Para as outras provas de vestibulares militares em textos dissertativos argumentativos, você tem a obrigatoriedade de colocar um título na sua redação. Ou seja, o seu título ele deve aparecer de maneira obrigatória caso você faça outros vestibulares que não o Enem. Lembre-se sempre de fazer um título curto, objetivo, centralizado e que de certa forma resuma o que vai ser discutido dentro do seu texto, o que é um caminho também muito importante. Nossa última e muito importante diferença diz respeito à questão da proposta de intervenção. O Enem deixa claro que é esperado que o aluno, na conclusão, apresente uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o problema apresentado ao longo do texto. Diferentemente do Enem, os vestibulares militares não vão exigir de você uma proposta de intervenção. Claro, um ou outro vestibular pode, porventura, pedir uma proposta de intervenção. Caso isso seja solicitado, você faz a sua proposta como no Enem. Mas o mais comum é que ela não seja solicitada. Então você vai fazer uma conclusão basicamente retomando as ideias já apresentadas na sua introdução, lembrando que você não vai de maneira alguma fazer o que chamaríamos de um parágrafo frasal. Você vai fazer a sua conclusão com pelo menos 2 períodos para que ela fique bem organizada, para que ela fique bem elaborada, para que ela fique bem feita. Essa é a necessidade, essa é a importância de você entender a diferenciação entre o Enem e as provas militares. Levando em conta, se a gente for pensar em temas mais abstratos, dependendo do que for solicitado, vai ficar até ridículo você fazer uma proposta de intervenção. Então lembre-se, não coloque proposta de intervenção a não ser que seja solicitado. Faça uma conclusão curta, objetiva, direta, com pelo menos 2 períodos, para que você não tenha um parágrafo frasal. Conta para mim aqui nos comentários qual prova você fará dos vestibulares militares, para qual prova você está se preparando, como geralmente aparece a prova do vestibular que você vai fazer. Conta tudo para mim. E se você quiser saber mais de vestibulares militares e mais especificamente sobre a prova do ITA, fique esperto no meu perfil do Instagram, o @aprendicompapai. Lá eu sempre trarei dicas para vestibulares militares e também o meu curso online voltado especificamente para ITA. Para você que quer brilhar e quer tirar pelo menos 8 em 10 na prova do ITA, essa é a nossa meta. Vamos juntos que vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!